Olá, seja bem-vindo a esta apresentação do curso de Secretariado Executivo. Meu nome é Rufino Bumba e este é o Aptos Cursos. Neste manual eu vou ter que apresentar tudo que está relacionado com este curso. Este curso é um curso tendencioso, é um curso que abre muitas as portas para aqueles que o fazem. E também, sendo assim, é um curso muito exigente. Vai tratar sobre o perfil, sobretudo do secretário ou da secretária, sobre as suas tarefas, as funcionalidades, as estratégias sustentáveis que está voltado à agremiação da empresa. Hoje, na dinâmica que vivemos da globalização, é uma área que vem crescendo paulatinamente e com uma velocidade que ninguém imagina, porque a globalização está, na verdade, numa vertente com a tecnologia. E é uma área que nasceu devido a um bom atendimento, a uma forma de entregar valor a quem vai usufruir os nossos serviços ou nossos produtos. Sendo assim, as empresas hoje exigem que um secretário executivo tem que carregar um certo perfil, um certo posicionamento dentro de uma empresa. Isto faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa visão, demonstrar tudo aquilo que está relacionado a um curso. Este é o nosso regime de mostrar o programa inteirinho para você. E você depois no final vai poder decidir se faz uma compra ou se não vale a pena fazer uma compra. Mas antes disso, eu te convido a estar até o final. Possa ser que não vai ser para ti, mas que possa servir para alguém que tu conheças e poderes indicar, partilhar e ainda poderes comentar com esta pessoa, certo? Então fica ali e vamos embora então. O programa, vamos ir logo direito para começar a decifrar sobre o perfil profissional de um secretário executivo. Este perfil tem sobretudo uma ocupação e a obrigatoriedade que por si só tem que se adotar por isso. Esta é a primeira aula que nós vamos falar antes de entrar em outros sumários. E nessa aula vamos poder falar sobre quais os deveres de uma organização que incumbe para um executivo e quais são as habilidades exigidas para um profissional que queira exercer nessa área. E nós vamos poder espelhar olhando na dinâmica de hoje, de um século XXI que vem ali, e nós vamos poder direcionar pela experiência que o nosso formador e as nossas formadoras têm e com os exemplos e as parcerias que nós temos na abrangência deste mesmo lado. Quero isso te dizer que o secretariado executivo está acima de todos os secretários. Então, esta é uma posição que requer muita responsabilidade. E, quando nós falamos dos perfis, vamos poder falar o que é necessário que um profissional de secretariado executivo tem que ter e o que nós devemos deixar de fazer e o que nós devemos adotar para fazer. Depois seguimos para as outras aulas, onde nós vamos falar da segunda aula, com as tarefas e as responsabilidades associadas para um funcionário ou um trabalhador executivo. E isto, desde já, vamos ouvir sobre o agendamento de uma reunião, o que é fazer e para a preparação de uma viagem, não é? E a gestão em si dos documentos e a técnica de arquivagem, não é? De documentos administrativos. E ainda vamos falar sobre um atendimento voltado ao cliente e voltado aos fornecedores. Assim também devemos lidar com o que está relacionado com o concorrente. Bom, nessa concorrência nós vamos voltar a frisar sobre a concorrência em si que há por si só da vaga executiva. Bom, esse secretariado executivo é uma área que pode fazer o curso de secretariado, mas há uns perfis naturais que se pedem. Por exemplo, a educação moral e civil, a ética profissional. Isto você não vai aprender aqui, mas são aptidões que você vai ser recomendado, né, para fazer acima de tudo. E, sobretudo, algumas exigências mais de aptidão. São cursos extras que você poderá fazer. E aqui, neste perfil, é uma exigência, na verdade, que muitos dos secretários acabam não fazendo e acabam perdendo grandes oportunidades. Nós vamos poder ser mais claro e conciso consigo e poder mostrar isso. Na segunda aula vamos falar sobre as funcionalidades que estão envolvidas a esta mesma área e algumas habilidades necessárias que você pode adotar e que deve adotar. São aí alguns 3 pontos e que tem mais. E os primordiais, vamos falar sobre uma organização, não é? O que exige essa organização, como é que ela começa e como é que ela termina, como é que nós devemos principiar, né, o hábito da organização, aonde é que ela começa e aonde é que ela termina.
Vamos falar depois de uma comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva na realidade, não é? Olhando especificamente para um secretário executivo. O que deve ser, o que deve significar e o que deve ser como hábito adotado para uma comunicação efetiva. E depois vamos falar na terceira aula, da terceira aula, vamos falar do tópico sobre a descrição. Descrição de algumas capacidades de lidar com as informações sensíveis, né, de maneira confidencial. Esta aula, na verdade, é que vamos poder espelhar tudo de responsabilização e como esta área do secretariado executivo funciona, na verdade. Hoje estamos aqui no mercado angolano, por exemplo, se você está em Angola, vamos falar sobre voltado na área de Angola. Nós vamos falar sobre, mediante a experiência vivida no mercado angolano. Por exemplo, estiver em Moçambique, Brasil, São Tomé, Cabo Verde, Portugal, por exemplo, que nós servimos, são esses países que nós servimos, nós vamos ir porque nós conhecemos a estrutura organizacional dessas empresas. Você que procura ter essas habilidades, vem. E não olhe, não limite-se simplesmente em ler artigos, em ler livros. Ler não basta, mas é importante que tu tenhas, não é, uma vibração de um humano com experiência vivida, que te passe essas experiências, que seja algo que amanhã vai ser muito mais sustentável para o teu agregado profissional, tá certo? Depois seguimos na quarta aula, estratégias, não é, que tem a ver com a sustentabilidade para uma empresa no século XXI. O que está envoltado nisso? Vamos falar do contexto atual. Como é que as empresas hoje atuam, o que é que as empresas querem que um profissional de secretariado executivo tem que ser, tem que fazer, e quais são as atividades extras que tem que se fazer. Eu já vi muita gente, né, essa área que você está querendo fazer, quero te dizer que tem algumas ocupações que você vai preencher, não tem nada a ver com o que você vai conversar na entrevista, por exemplo. Numa entrevista vão te entregar tudo das tuas tarefas, mas ainda há uma tarefas específicas que são exigidas. Nisso vai se falar muito sobre essas estratégias, porque essas estratégias vai se falar no ponto de vista da empresa organizacional e no ponto de vista global e no ponto de vista versus a concorrência que o mercado, que a empresa, né, vivencia. Então, essa é a aula que nós vamos focar muito sobre a atualidade. O que é um profissional hoje e o que é um profissional do século XXI e o que deve ser daqui para frente como uma carreira. Para aqueles que querem seguir como uma carreira e daqueles que querem seguir como hobby. Aqui há uma exigência divergente e convergente que vai se encarar e vai haver um cruzamento das informações e você vai aprender diretamente. Então, nessa aula vamos aprender sobretudo estratégias. Estratégias são políticas que as empresas adotam hoje. E quais são essas políticas que as empresas adotam hoje? O secretariado executivo é uma exigência acima do top. E vamos na quinta aula. A quinta aula vamos falar sobre a importância do secretariado executivo dentro de uma organização. E vamos acabar por espelhar e saber e te dizer e te informar também por que as empresas exigem além dos teus esforços, além das tuas habilidades. Então essa é uma informação direta que vai ficar sobretudo voltado no desempenho de cada papel, não é isso? Porque para a empresa ele vê como um método crucial, não é? Dentro do seio da organização. Por quê? Porque a empresa está voltado à competitividade. E quando está na competitividade, o elenco ou a equipe que estiver aqui trabalhar no elenco como um secretário executivo tem de ser dinâmico e tem de ser alguém bem informado e bem situado, tá? Então essa é a aula que nós vamos poder falar e vamos falar com mais crédito e muito mais sobre o que se vivencia hoje e o que tem que se exigir, certo? E ainda depois, na sexta aula, vamos falar como o secretário executivo pode contribuir sustentavelmente para uma empresa e organização. Bom, nós estamos a falar da organização e, por que não, aquele que exerce essa mesma função. E desta aula vamos falar, na verdade, de dois assuntos. Primeiro, vamos falar sobre a gestão de documentos digitais. Né? O que está envolvendo isso? É preciso que você esteja informado. E nisto nós vamos focar mais sobre o online. Vamos falar sobre os arquivos, como nós devemos guardar os arquivos na nuvem, como é que as empresas hoje guardam e como é que as empresas exigem trabalhar no digital, tá? Na nuvem. Então, nós aqui, na verdade, vamos lidar sobre aulas sobre internet, sobre o computador, sobre a informação, não é? Popular as informações do computador para a nuvem e da nuvem para o computador. E assim, vice-versa, poder fazer vínculo das informações que forem necessárias para a base do destino aonde tiver que se deixar. Depois, no segundo tópico, vamos falar sobre a organização de recursos. São vários recursos que estão envolvidos nesta mesma aula. Na verdade, vamos falar
falar sobre o contributo da utilização eficiente dos insumos, sobretudo dos materiais do escritório. Enfim, para quem que é um profissional do secretariado executivo, o que se exige hoje quando nós estamos a falar de termos de recursos? Então estamos a falar que aqui vamos te dar um direcionamento sobre como um gestor trabalha e como você deve trabalhar como um gestor versus executivo, certo? Então são essas informações que nós vamos fazer chegar nesta aula. Na sexta aula nós vamos falar sobre então os desafios que estão envolvidos ao secretário atualmente, né? O que está envolvido, né? Carga de trabalho, variáveis, né? Aqui vamos falar sobretudo as ocupações diárias e as tarefas específicas diárias que nós somos incumbidos. Ali atrás eu falei uma coisa que disse que no mercado executivo não existe uma área específica que você poderá ocupar. Isso significa dizer que aqui, nesta primeira carga, não é, de trabalhos, vamos poder espelhar o que é possível que você possa fazer. Esta aula vai ficar sobretudo mais sobre flexibilidade das exigências, né? Da capacidade de adaptação de cada indivíduo. Isso é sobretudo na consciência natural, não é, do MC natural da pessoa. Vamos poder olhar muito sobre tu, não é? Sobre o teu perfil, sobre a tua personalidade. O segundo tópico, vamos falar sobre como manter a confiabilidade, sobre a hierarquia que está sobre nós e nós com a hierarquia. Então, você que quer ser um profissional executivo, essa aqui, essa chance de poder conhecer como é que é operacionado na prática este curso. E nós vamos dar o direcionamento, sobretudo, como lidar com as informações e como lidar com as formas seguras sobre a ética, como superar os desafios, né, destacados da área do secretariado. Isto está, na verdade, sobre uma visão ampla sobre a área. Vamos falar sobre development programa, ou seja, o programa de desenvolvimento. Vamos falar de algumas técnicas, não é, de desenvolvimento em termos do timing, não é? E depois vamos falar também do network, não é? Versus o suporte, não é, que a empresa tem, né, sobre a experiência do que acontece na realidade do mundo do secretariado executivo, certo? Então é só você poder partilhar com alguém e poder dar like e subscrever sobre as informações extras que nós temos dado no nosso canal, né? E daqui é só você poder comprar, e se restar alguma dúvida, não hesite, pode fazer um comentário, né, sobre nós. E ainda no nosso bio da descrição do nosso canal tem aí todos os contatos, tem grupos no WhatsApp que estamos lá inserido, tem nosso portal sobre o Facebook, tem o nosso Instagram, temos também aí o nosso WhatsApp. Então temos um suporte completo da plataforma de poder atender aqueles que estão com dúvida, e aqui não passa. Então desejo uma boa sorte e um bom negócio e bom sucesso na área profissional.